Elas vão ser gravadas, tá? E aí depois vocês podem acessá-la na área do aluno, tá bom? Ok. Então vamos lá, Suelen? Vamos. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, tudo bom, excelência? E você? Tudo bem. Candidato, nós iremos começar a sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa, tá bom? Ok. Candidata, qual a grafia correta da palavra extorsão? Só um momento, excelência. Extorsão é E-X-T-O-R-S-A com acento tio e O. Candidata, na frase, gostava de ir a concertos de música. Qual a grafia correta da palavra concertos? Só um momento, excelência. Com a letra C, excelência. C-O-N-C-E-R-T-O-S. Ok, candidato, passaremos agora para a disciplina de direito, tá bom? Ok. Gostaria que você citasse para mim duas qualificadoras do homicídio doloso. Só um momento, excelência. Podemos falar do feminicídio e do homicídio por motivo torpe. Candidata, cite para mim duas hipóteses de ambientes que também são considerados casa. Excelência, são considerados também domicílio quartos de hotéis, fechados desde que estejam habitados no momento, bem como, digamos, uma sala do delegado que está com a porta fechada e tem restrição de acesso, também é considerado domicílio. Tá. Você poderia apresentar para mim algum dos incisos ali previstos do Código Penal que trazem, né, além dessas definições que você trouxe, outro conceito de casa? Que esteja constando na Constituição Federal? No Código Penal. No Código Penal? Sim. Não no momento, excelência. Ok. Passaremos para a disciplina de criminologia, tá bom? Ok. Candidata, qual é a diferença que existe entre a criminalística e a criminologia? Excelência, a criminalística, ela é um ramo que verifica as condições em que o crime foi cometido, de espaço, tempo, o local do crime, os peritos, enquanto a criminologia, ela é uma ciência empírica que tem como elementos o crime, o criminoso, o crime, o criminoso, e me faltou agora os dois, excelência. Mas são 4 elementos. Candidata, o investimento em educação, ele se caracteriza como qual tipo de política de prevenção ao crime? A política criminal de prevenção seria a primária, pois ela é uma garantia individual e coletiva. Candidata, passaremos agora para a disciplina de informática, tá bom? Gostaria que você diferenciasse para mim um drive de um driver. Excelência, o driver, ele é a parte que se conecta ao computador, enquanto o drive ele é o software que torna possível que funcione esse dispositivo. Você poderia só repetir para mim as definições? O driver seria o dispositivo que é conectado ao computador e o drive, o software que torna possível que ele funcione.
Ok. Candidata, o que é uma memória flash? Só um momento, Excelência. A memória flash é uma memória rápida, ela é de... No momento eu não me recordo. Ok. Candidata, boa sorte, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Vamos lá, Suelen. Bom, você começou sua banca muito bem, assim, tranquila, né? Calma, respondendo as perguntas com certa firmeza. Eu senti que a partir do direito ali você começou a se sentir um pouco mais nervosa. Então você disse que o teu olhar desviava muito de mim, sabe? Então seu olhar ele ficava mais um olhar para baixo, às vezes para cima, tentando se recordar de algo. Então é bom que você mantenha um contato visual com o examinador, né? Para que você ao longo da tua resposta sempre demonstre para ele que você está segura naquilo que você fala, tá? Outro ponto também são essas respostas muito pausadas, né? É óbvio que você falar devagar ok, é uma característica, né, de você tentar ali, quando você fala um pouco mais devagar, você tentar construir o raciocínio de forma mais planejada. Mas, às vezes, quando você fala assim, então, né, demonstra que você está meio perdida, sabe? Então, toma cuidado com a velocidade em que você está fazendo a sua resposta, para não ficar muito devagar e isso demonstrar essa insegurança, tá bom? Fazer ela um pouco mais como se eu estivesse falando normalmente. Isso, desse jeito que você acabou de falar, tá? Eu fiz uma questão para você, que foi aquela da casa, e você tinha até respondido correto, sabe? Mas eu fiz uma pergunta a mais aqui, e você meio que, depois dessa pergunta, descontrolou, parece, assim, ficou um pouco nervosa e teu desempenho caiu. Mas eu quero tratar sobre essas questões na correção, tá? Começando por português, eu trouxe duas questões de grafia, porque são questões muito comuns cobradas pela Acadepol. Eles gostam muito de pegar palavras aí que o pessoal confunde, né? Um X com um C, com um SS, C cedilha e tal. E então, assim, no caso, a gente tem que, né, melhorar sempre o nosso vocabulário para evitar cair nessas armadilhas, né? Mas em ambas as questões você pronunciou corretamente, né? Soletrou de forma correta. Então, ponto para você, né? No direito, você citou as duas, né? Existem 9 qualificadoras do homicídio doloso, você citou duas, né? Motivo torpe e no caso do feminicídio, né? Então, assim, nessa questão, é uma questão tranquila, né? Em razão das variadas formas de qualificar, né? De você qualificar esse crime, mas em razão de ter muito, assim, às vezes o pessoal se perde, né? Mas você soube citar duas qualificadoras de forma bem tranquila. Com relação à casa, você citou a questão dos hotéis e citou ali no caso do delegado de polícia, mas eu queria que você citasse para mim, por exemplo, assim, ó, quando você disse, ó, aposento ocupado de habitação coletiva, ou, né, no caso aqui, um quarto de hotel, tudo bem, mas eu queria que você trouxesse para mim, ó, um compartimento não aberto ao público onde alguém exerce ali a sua profissão ou atividade. É isso que traz a letra, é isso que traz a letra de lei, tá? Mas você trouxe de forma assim, o exemplo, eu deduzi isso, então eu considerei a resposta correta, tá? Mas é bacana você sempre apresentar as suas respostas de acordo com o texto legal, ali para o examinador entender que você sabe a lei que está sendo exigida, beleza? Bom, criminologia. A primeira parte, né, você disse que criminalística... Bom, a criminalística, ela traz fatos principalmente relacionados ao local do crime, tá? Ali é questões de vestígios, né, de coleta de provas e tal, as atividades pericial. Então, tudo bem. Você falou coisas relacionadas a tempo, espaço, mas também se aplica a esse contexto. Quando você foi falar da criminologia, você esqueceu, né, de citar os objetos, né? Você citou o crime criminoso, mas não citou a vítima nem os controles sociais. Mas, ok, né? Resposta parcialmente correta aqui, tá? No investimento em educação, pelo fato dele atingir ali a raiz do crime, né, a sua etiologia, ele se caracteriza como uma política de prevenção de primária, né, de primeira geração, beleza? Então, ok. Por fim, na informática, foi onde você deslizou. Você confundiu os conceitos de drive e driver. O drive, ele sim é o dispositivo de hardware, né? Ele que se conecta ali
o computador conecta os componentes. Já o driver, ele é a parte lógica, então ele é o software, tá? Você fez a inversão de Ao conceitos aí, contrário. nesse caso. Isso. E no caso da memória flash, né, você estava aí um pouco nervosa em razão da questão anterior, ou em questão ao conceito, e acabou não conseguiu se recordar, né? Mas uma memória flash era uma memória, como você disse, rápida, né, não volátil, tá? Que utiliza chipsets, ela é de menos custo e que ela é muito versátil, né? Então você poderia citar o exemplo de pendrives, que são exemplos, um exemplo de memória flash, tá bom? Então, assim, na Entendi. prova, no caso aqui, informática, como você errou as duas questões, né? Isso ensejaria a sua eliminação. Então, anota aí que é uma disciplina que você deve dedicar um tempo maior para relembrar os conceitos, tá bom? Entendo. Eu agradeço. Tá bom. Você quer apontar alguma coisa, fazer algum comentário? Não, eu já fiz meus apontamentos para a questão pegar um pouquinho mais informática e um pouco mais a parte técnica, em não falar de forma tão coloquial. Tá perfeito, então. E aí você vai perceber que cada banco é um progresso, né? É óbvio que, assim, acertar todas as questões é de uma coisa difícil, né? Porque é um universo, mas que você vai progredindo a sua forma de articular o raciocínio, né? De se expressar, e isso vai fazendo com que as questões vão se tornando mais fáceis e você consiga uma pontuação bacana. Muito legal? Obrigada. No mais, agradeço isso, Ellen, e chamo você, André, para participar da nossa banca. Vamos lá? Boa noite, professor. E aí, André, tudo bem? Tudo bem? Tá me vendo? Não, Eu liguei. agora sim. Você consegue afastar um pouco a câmera? Um pouco? Só para eu conseguir te ver um pouco mais assim, para às vezes captar um pouco da tua gesticulação, tá? Tá bom? Beleza. E aí, preparado? Um pouco nervoso, mas acho que sim. É isso aí. Você fala da onde? Qual cargo que você prestou? Eu falo de Santos, Litoral Paulista, investigador. Pô, bacana. Eu estive em Santos aí no mês passado fazendo um trabalho no Porto aí. Foi legal pra caramba. É legal. Vamos lá então, meu caro. Boa noite, candidato. Tudo bem? Boa noite, Excelência. Tudo bem? Candidato, nós iremos iniciar a sua banca oral, começando pela disciplina de língua portuguesa, tá bom? Ok. Candidato, qual o plural de guarda-chuva? Excelência, o plural de guarda-chuva é guardas-chuvas. Candidato, eu gostaria que você citasse para mim um sinônimo e um antônimo da palavra confinar. Excelência, um sinônimo de confinar é prender e um antônimo é soltar. Excelência, eu posso alterar a resposta da primeira pergunta? Sim. Eu gostaria de mudar para guarda. A pergunta foi guarda-sol, plural? Guarda-chuva. Guarda-chuvas. Ok. Disciplina de direito, tá bom, candidato? Candidato, o promotor de justiça, ele pode proceder com o indiciamento de um investigado? Excelência, um indiciamento do investigado é matéria exclusiva da autoridade policial. O promotor de justiça, no caso, a sua incumbência é a denúncia da pessoa, do indivíduo que eventualmente cometeu o delito. Ok, candidato. Você poderia explicar para mim o que significa controle hierárquico na administração pública? Excelência, o controle hierárquico na administração pública, caso do direito administrativo, ocorre quando
um servidor público efetua uma determinada atividade de praxe, atividade de desempenho, necessariamente o seu líder, o seu chefe, ele vai visualizar se o servidor realizou as atividades dentro da lei. Candidato, disciplina de criminologia, tá bom? Ok. Candidato, o que se entende por teoria preventiva especial? Excelência, a teoria preventiva especial, ela tende a fazer com que determinado indivíduo que cometeu um delito ou venha a cometer um delito, o próprio Estado, com seus mecanismos, fazem com que a pessoa ela entenda que o delito ele não compensa. É algo que integre as pessoas, ou melhor, integre aquela pessoa na sociedade para que ela possa agir de acordo com as normas sociais convenientes. Candidato, as unidades de polícia pacificadora, também conhecidas como UPPs, elas caracterizam qual tipo de prevenção ao crime? Excelência, nesse caso, ela é a prevenção secundária, pois ela já visa atingir determinadas regiões onde o cometimento de delitos aconteceram, mesmo sendo feita um planejamento não só na via repressão, também na via de prevenção, mas são estudos que identificaram determinadas localidades onde, incluindo esta polícia comunitária, tende a fazer com que a polícia ela haja dentro da sociedade, não só inibindo um eventual delito, mas também mostrando-se presente. Ok. Candidato, passaremos agora para a disciplina de informática, tá bom? Ok. Você poderia falar para mim o que é um arquivo com extensão exe? Excelência, a extensão exe é uma extensão executável. Então, é um programa que fica à disposição do usuário, que para que ele possa utilizar, ele pode clicar nesse programa para poder ter acesso a ele e executar determinada tarefa. Ok. E, por fim, candidato, o que é um Trojan Horse, também conhecido como cavalo de Troia? No caso, é um vírus ou um malware onde pessoas de má índole faz com que, de alguma forma, jogue elementos ou uma determinada SMS, um e-mail que joga para um destinatário qualquer e a pessoa que eventualmente clicar, acessar esse programa, esse acesso, fará com que a pessoa ela fique vulnerável, passando suas informações para o terceiro. Candidato, obrigado. Boa sorte. Obrigado. Vamos lá, André. Então, achei bacana a forma como você se portou, né? Bastante assim sério e também sabendo apontar um raciocínio coeso e que estivesse de acordo com aquilo que está sendo perguntado, né? Você comentou alguns equívocos, mas mesmo assim você soube, de certo modo, articular uma resposta, né? Então, o examinador ele pode ponderar isso como algo favorável, né? De você mesmo diante de, às vezes, um desconhecimento de algo, você tentar ali ainda buscar uma solução, tá? Comentando aqui o teu desempenho, bom, a questão da guarda-chuva, o que acontece? Nós temos aqui a junção de duas palavras, né? O guarda, que ele está formando ali ele compõe uma forma verbal, e o chuva que está ali sendo um nome, né? Um adjetivo, né? Substantivo que está exercendo a função de adjetivo. Então, nós temos, nesse caso, a variação apenas da segunda palavra, né? Quando nós temos essa composição dupla de verbo e adjetivo, somente a segunda vai variar. Então, o correto é guarda-chuvas. Você fez essa retificação numa questão posterior, né? Eu permiti que você retificasse, em que pese essa não ser uma conduta
que será garantido a você no momento da avaliação, tá? Então, tome muito cuidado antes de você, né, apontar uma resposta e seguir adiante, beleza? Com relação ao sinônimo antônimo de confinar, beleza, você trouxe de forma correta, né? Essas questões envolvendo aí sinônimos e antônimos também são, e de plural também são bastante comuns pela Cadepol, tá? Com relação ao direito, a questão do promotor de justiça, você apontou muito bem, né? O indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia. Agora, com relação ao poder hierárquico, eu achei a sua resposta muito superficial, tá? Você simplesmente falou ali que o servidor do exercício de suas atribuições, o controle hierárquico se caracteriza quando o chefe está vendo se está sendo feito tudo de acordo com a lei. Quando, na verdade, o poder hierárquico ele é o quê? É o poder que o executivo dispõe para ordenar, coordenar, controlar e corrigir todas as atividades administrativas no âmbito interno da administração. Então, em razão disso, né, decorre do poder hierárquico o poder de dar ordens, a fiscalização do trabalho, que foi um elemento que você citou, a delegação de atribuições, bem como a sua avocação. Beleza? Então, eu achei a sua resposta bastante superficial nesse caso, tá? Com relação aqui à criminologia, bom, teoria preventiva especial. Eu não sei se você sabe esse conceito, você só tentou chutar essa resposta, mas você não pontuou corretamente. A teoria preventiva especial, ela está focada na figura do recluso. A teoria preventiva geral, ela sim foca na sociedade. Mas a especial, ela foca na figura do recluso durante o cumprimento de pena. E ela se divide em duas, a positiva e a negativa. A positiva, ela vai buscar a pena como uma finalidade preventiva, né? Então, ela vai buscar o quê? Ressocializar o preso para evitar sua reincidência. Já a especial negativa, ela vai buscar a pena como uma forma de intimidação e privação da liberdade, né? Neutralizando, então, pelo mal da pena, a reincidência criminal, entendeu? Essa seria a resposta correta, mas, de fato, essa é uma questão mais difícil, beleza? Com relação aos UPPs, você pontuou corretamente, né? É uma prevenção secundária em razão dela existir ali numa zona quente de criminalidade. Bom, na informática, o arquivo exe, ele, de fato, ele é executável, mas no Trojan Horse, eu acho que você não soube apresentar uma definição convincente em relação a esse malware. O que o Trojan Horse é? Ele é um malware que busca enganar o usuário. Então, o usuário, muitas das vezes, ele vai baixar um aplicativo, vai abrir um arquivo de vídeo ou alguma outra coisa que ele recebe, achando que é alguma coisa, quando, na verdade, por trás daquele software, né, daquele vídeo, daquela imagem, existe um código malicioso que vai, né, entrar na máquina do usuário e vai, então, poder, né, subtrair informações ou, então, modificar alguns programas, dentre outros danos que podem ocorrer na máquina do usuário. A forma como você apresentou ficou parecendo uma definição de phishing. Então, assim, acredito que o examinador não consideraria correto. Beleza? Beleza. Quer apresentar algum comentário, algum posicionamento? Eu acho que eu preciso treinar bastante mesmo para poder não só melhorar a questão do comportamento, mas conseguir passar bem, assim, as definições, né? Porque eu também percebi alguns erros, né? Até depois vou ver a gravação para poder corrigi-los, né? Colocar lá no Anki, né, para poder fazer as revisões. Eu acho que, assim, que a gente criando essa metodologia aí de fazer com bastante constância esses treinamentos, eu acho que eu vou conseguir melhorar, né, para poder Vai no dia sim, lá você está no caminho certo, beleza? Você tá, é só a gente conseguir ir lapidando aí, e você pode ter certeza que nas próximas bancas a gente vai conseguir melhorar cada vez mais, tá bom? Tá bom. Agradeço aí, André, e até a próxima, tá? Valeu. Bruna, você já participou da banca semana passada, né? Tá só de espectadora. Sim, já. Estou assistindo aqui para revisar. Beleza. Então, a gente se vê na próxima semana também, tá? Pessoal, então eu vou encerrar a gravação e encerrar a banca dessa semana, tá?